Olá, você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Nós vamos iniciar no canal o estudo do livro de Jonas. Com esse objetivo, vamos tratar primeiro do relato de Jonas e o grande peixe. Fique conosco até o final e entenda esse assunto de uma vez. O livro de Jonas, o capítulo 1, versículos 15 a 17, diz o seguinte: Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Neste vídeo, nós veremos 3 artigos e um vídeo atual sobre o assunto a título de curiosidade. Um dos artigos está no Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, do Champlin, publicado pela editora Ragnos. Esse artigo traz a história do James Bartley, no navio baleeiro Star of the East, em 1891. Mas se você não tiver acesso ao Antigo Testamento interpretado, a Bíblia Brasileira de Estudo, do Ensaião, traz outro artigo que contém também este relato do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo e inclui outros. A Bíblia Brasileira de Estudo também é da editora Ragnos e é muito mais fácil de adquirir do que o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Também veremos o artigo da Bíblia Explicada, do S.E. McNair. Essa obra é uma publicação da CPAD e tem um artigo excelente que abordaremos aqui também. Existe uma publicação da Bíblia Explicada só com o comentário do McNair, mas parece que essa versão está esgotada, ou seja, nesse formato você só vai achar usado em sebos. O que temos atualmente é a Bíblia de Estudo Explicada, ou seja, ela saiu em um formato de Bíblia anotada. Nessa Bíblia, os comentários são o conteúdo da Bíblia Explicada. Primeiro, nós vamos ao artigo que está no Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Uma das características interessantes do livro de Jonas, se não a mais notável, é o relato de como Jonas foi engolido por um grande peixe. Presumivelmente uma baleia, mas foi capaz de sobreviver à prova, apesar de ter permanecido no ventre do peixe por 3 dias. Há possibilidades científicas de uma coisa assim realmente suceder? Será possível ser engolido por uma baleia e continuar vivo para contar a história? Muitos cientistas respondem não, mas a resposta correta é sim. Os registros oficiais do Almirantado Britânico fornecem evidências documentadas sobre a espantosa aventura de James Bartley, um marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. O Sr. Bartley estava fazendo sua primeira viagem, que terminou também sendo a única, como marinheiro de um navio baleeiro, cujo nome era Estrela do Oriente, em fevereiro do ano de 1891. Estavam a algumas centenas de quilômetros a leste das Ilhas Falkland, no Atlântico Sul. Em certo momento, foi arpoada uma grande baleia, que então mergulhou às profundezas abissais. Quando ela subiu para respirar, ocorreu que o seu corpanzil esmigalhou o bote e muitos homens caíram no mar. 2 homens não puderam ser encontrados, e um deles era o Sr. Bartley. Depois de muitos serem procurados, foram dados finalmente por perdidos. Pouco antes do pôr do sol, naquele mesmo dia, a baleia moribunda flutuou até a superfície. A tripulação rapidamente prendeu uma corda na baleia e a arrastou até o navio-mãe. Posto que era tempo de verão, foi necessário despedaçar imediatamente o gigantesco animal. A baleia foi sendo cortada em pedaços. Pouco depois das 11 horas da noite, os exaustos tripulantes removeram o estômago e o enorme fígado da baleia. Esses pedaços foram levados para a coberta e notou-se que havia algum movimento no interior do estômago da baleia. Fizeram uma grande incisão no estômago da baleia e apareceu um pé humano. Era James Bartley.
dobrado em dois, inconsciente, mas ainda vivo. Barclay soltava grunhidos incoerentes ao recuperar um pouco mais da consciência, e durante cerca de 2 semanas pendeu entre a vida e a morte. Passou-se um mês inteiro antes que pudesse contar perfeitamente a história que lhe acontecera. Lembrava-se de que, quando a baleia atingiu o bote, ele foi atirado no ar. Ao cair, foi engolfado pela gigantesca boca da baleia. Passou por fileiras de minúsculos e afiados dentes e sentiu uma dor lancinante. Percebeu que estava escorregando por um tubo liso e então desapareceu na escuridão. E mais nada se lembrava, senão depois de ter recuperado a consciência, uma vez libertado do estômago da baleia. Muitos médicos de vários países vieram examiná-lo. Viveu mais 18 anos depois dessa experiência. Sua pele ficara com uma desnatural coloração esbranquiçada, mas ele não sofreu outros mais efeitos além desse. Na lápide do seu túmulo foi escrito um breve relato de sua experiência, com o acréscimo: James Bartley, 1879 a 1909, um moderno Jonas, extraído do livro Stranger Than Science, por Frank Edwards, páginas 11 a 13. Muito bem, esse artigo é o primeiro artigo do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Como dissemos, a Bíblia Brasileira de Estudos traz outros relatos além desse. Então, nós vamos começar a ler agora então a Bíblia do Sayão. Como pode ser um homem engolido por um peixe e 3 dias depois ser lançado fora vivo? A palavra hebraica aqui traduzida por peixe é dag, e significa simplesmente peixe. Na Septuaginta, a palavra é traduzida por tuketos, e significa monstro marinho. Jesus, com sua inquestionável autoridade, selou a veracidade da narrativa de Jonas ao ver nela uma figura de sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 40. Não é difícil provar a possibilidade natural da experiência de Jonas. Em fevereiro de 1891, o baleeiro Star of the East encontrava-se na altura das Ilhas Malvinas, quando o vigia assinalou a presença de um grande cachalote. Imediatamente, 2 barcos partiram em direção ao grande cetáceo, munidos de arpões. O mamífero, num movimento que fez, virou um dos barcos, e os homens caíram na água. Um deles foi salvo, mas o outro desapareceu. A perseguição ao cachalote não foi interrompida por causa do dramático incidente. Após algumas horas de luta, o cetáceo sucumbiu. Seu corpo foi arrastado para o lado do navio, e a tripulação estava ocupada em retirar-lhe a gordura. O trabalho durou o dia todo. No dia seguinte, ao içarem o estômago do cachalote, qual não foi a surpresa dos pescadores ao notarem que no interior do estômago do grande cetáceo havia um ser vivente, dando sinais espasmódicos de vida. James Bartley, pescador que havia desaparecido, estava ali inconsciente. Rapidamente, cheios de alegria, transportaram-no para um barco, e tudo fizeram para recuperá-lo, sendo bem-sucedidos. Durante alguns dias, Bartley delirou, e nem mesmo conseguia proferir palavra inteligível. Ao fim de 3 semanas, recobrou as forças e a razão, podendo assim narrar o que lhe sucedera. Disse lembrar-se do golpe da cauda que precipitou o barco na água. Depois se sentiu deslizando por uma substância lisa que parecia mover-se e que o fazia avançar. Percebeu então que fora tragado pelo grande cetáceo e sentiu-se horrorizado. Estava certo de que respirava, mas o calor intenso e a imobilidade forçada fizeram com que perdesse os sentidos, só recuperados vários dias depois de resgatado. Constitui esse fato uma resposta aos céticos, que se escandalizam ao ler a história do profeta Jonas, afirmando ser impossível permanecer vivo no ventre de uma baleia. Afirmam ainda que a baleia possui uma garganta muito pequena para engolir uma pessoa, porém os fatos estão atestando que também as baleias podem engolir e reter uma pessoa durante dias, pois há cachalotes que medem até 25 metros de comprimento. O capitão do Star of the East acrescentou outros casos em que, não raro, furiosas baleias haviam devorado homens, mas que essa era a primeira vez que testemunhava a vítima sair viva após tal experiência. O caso de James Bartley faz referência à baleia,
e prova que esses mamíferos podem engolir vivo e inteiro um ser humano. Mas vejamos agora um acontecimento um pouco mais recente, relativo a um verdadeiro peixe. Em 1912, o capitão Charles T. Thompson, de Miami, na Flórida, Estados Unidos, avistou do seu barco, num dia que pescava em alto mar, as barbatanas de um monstro enorme, que fendiam as ondas. Ajudado por 3 homens, deitou a chalupa ao mar e conseguiu arpoá-lo. Durante 39 horas, este enorme monstro marinho arrastou atrás de si o bote sem um único momento de paragem. O barco a vapor tentou retê-lo, apesar de, por muitas vezes, ser assustadora a velocidade com que o monstro nadava. Esses 4 homens, com a ajuda de 5 arpões, conseguiram arpoar o gigante dos mares e deram-lhe 51 tiros. Quando finalmente foi capturado, o barco de 30 toneladas aproximou-se e os homens lançaram a corrente da âncora através dos enormes maxilares do monstro. Mas esse não foi senão um momento de trégua. Depois de 39 horas ininterruptas de reboque, com um golpe rápido de cauda, esmagou a roda do leme e a hélice do barco a vapor, e um rebocador, também a vapor, arrastou o monstro durante quilômetros, aproximadamente 130 quilômetros, até Miami. Ali, com a ajuda de um poderoso guindaste, foi içado sobre o cais, onde, com o último movimento de cauda, derrubou a casa onde estavam os escritórios do cais e partiu a perna de um homem. Eis aqui algumas características desse singular peixe. Pesava 13.620 quilos, o comprimento era de 13,68 metros e a espessura de 2,5 metros. A garganta tinha 77 centímetros de altura e 95 de largura. As balas tinham-lhe perfurado apenas a pele, que era de 7,5 centímetros de espessura. Encontrou-se no interior do seu ventre um peixe que pesava 681 quilos e uma grande lula. Um homem podia passar por ali sem dificuldades e parar dentro do seu estômago. Esse monstro poderia facilmente engolir 10 homens como Jonas. O governo dos Estados Unidos enviou especialistas para embalsamarem o peixe, e foram precisos 10 barris de formol. Foi içado e colocado em exposição. É um verdadeiro peixe, e não um mamífero ou baleia. Os peritos, ao examinarem seu esqueleto, declararam que era ainda um peixe muito novo. Novos e Alegria, Portugal, março de 1954. Em 1955, jornais japoneses relataram que tinha sido encontrado o corpo de um rapaz de 13 anos, vestido com calça e camisa, dentro de um grande peixe apanhado perto da cidade de Nagasaki. O Dr. Harry Heine refere-se a uma baleia barriga de enxofre, de 29 metros de comprimento e pesando 147 toneladas. Fatos como esse testemunham em favor da possibilidade de um ser humano viver no estômago de um monstro marinho, que tanto pode ser uma baleia ou um rinodon típicos, também conhecido como tubarão-osso, tubarão indo-pacífico ou tubarão-baleia, ou mesmo qualquer outro grande peixe, ainda desconhecido e não classificado pelos homens. No estômago de alguns desses gigantes do mar, encontraram-se esqueletos inteiros de animais muitas vezes maiores que um homem do porte médio. Todavia, o que torna a experiência do profeta admissível e admirável é a intervenção de Deus, que planejou tudo, preparando e guiando aquele estranho veículo a fim de mostrar ao profeta e a todos nós, que o Senhor Deus Todo-Poderoso não desiste assim tão facilmente de seus elevados propósitos de buscar, perdoar e salvar. De volta às praias da Palestina, Jonas tomou o rumo certo e pregou à grande cidade de Nínive, que se arrependeu e foi salvo. O amor de Deus é capaz de proezas extraordinárias. Agora e por fim nós vamos ao artigo da Bíblia Explicada, do S.E. McNair. Muito bem. Jonas e o grande peixe. É digno de reparo que a Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia. A palavra Ketos, traduzida por Figueiredo Baleia, significa um grande peixe, que segundo o livro de Jonas, Deus tinha preparado. Este assunto é discutido minuciosamente por W.R. Brodlaw em The Christian's Armory, página 433, da qual traduzimos o seguinte: o Canis carcarus, um tubarão ou cão do mar,
É conhecido por frequentador dos mares por onde o navio tem que passar, viajando de Jope a qualquer porto espanhol. Segundo todos os livros modernos de zoologia, um carcaros tem um comprimento normal de 10 metros quando adulto. O célebre naturalista francês Lacépède disse que o cão do mar pode engolir animais muito maiores que um homem sem os mutilar. As suas próprias palavras, no Histoire de Poisson, são as seguintes: os cães do mar têm uma queixada inferior com quase 2 metros de extensão semicircular, o que nos deixa compreender como podem engolir animais inteiros tão grandes como eles mesmos. É bem conhecido de todos os zoólogos que a voracidade dos cães do mar, e mesmo de toda a família dos tubarões, é tal que nunca mastigam seu alimento, mas engolem tudo sem mastigar. Blumenbach, o eminente zoólogo alemão, no seu Manual de História Natural, como autoridade científica, afirma que se tem apanhado cães do mar com o peso de 5 toneladas e que já foi encontrado até um cavalo inteiro no estômago de um cão do mar. O naturalista Miller confirma essa afirmação de Blumenbach e descreve um tubarão encontrado na Ilha Margarida que tinha engolido um grande cavalo sem o mutilar. O distinto ictiólogo Gunther fala de um destes tubarões em que se encontrou inteira uma vaca marinha do tamanho de um boi. Outro naturalista, M. Brunick, igualmente autoridade científica, assevera que foi capturado no Mediterrâneo um tubarão perto de Marsella em que havia 2 atuns com um peso de 500 kg e além deles um homem completamente vestido sem a sua roupa ser rasgada. É evidente por isso que na suposição de que essa espécie de tubarão seja o grande peixe mencionado na narrativa, não existe nenhuma impossibilidade física em ele ter engolido Jonas. É interessante notar que Plínio, 50 d.C., escreveu a respeito do esqueleto de um monstro marinho com um comprimento de 13 metros, cujas costelas eram mais altas do que as do elefante da Índia. O esqueleto, acrescenta ele, foi trazido de Jope, uma cidade da Judéia, e exposto em Roma, por M. Skouras, de Science, 15 Things, 6 de novembro de 1897. Mas para mostrar que não é impossível mesmo uma baleia engolir um homem, podemos nos referir ao caso do marinheiro ser engolido por uma baleia e depois achado vivo dentro do corpo morto desse animal. O caso foi traduzido no The Cotton Factory Times, 2 de agosto de 1891, e publicado no Boletim Evangélico de novembro de 1934. Essa postagem aqui agora é de 2023, do Instagram do Hugo Gospel. Porém, o evento ocorreu em 2020. O fato foi amplamente coberto pela imprensa. Basta você pesquisar baleia engole 2 mulheres para achar facilmente as matérias da grande mídia. Nesse caso, a baleia jubarte, ao fazer um movimento de capturar um cardume, não percebeu a canoa parada com 2 senhoras e acabou abocanhando-as por engano ali nas praias de Miami, no mar da Califórnia, da Flórida. Porém, nenhum dano maior aconteceu a elas, que ficaram vivas e bem após o episódio. Aí, no próximo slide aí, vamos dar uma olhada na cena. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.